Sim, eu lembrei a senha do canal. A indústria dos animes é gigantesca hoje em dia, com diversos fãs dedicados às suas obras, personagens e artistas. Eu mesmo fiz um vídeo obscenamente grande dedicado a isso. Um dos maiores responsáveis para que isso fosse possível, lá no seu início, foi Speed Racer. Criado por Tatsuo Yoshida, a série original contava as aventuras do corredor Speed Racer, ou Gomi Furi no original, junto de sua família e o ambiente das corridas. Junto de Astro Boy, foi uma obra fundamental para o começo da indústria de animação japonesa, que foi evoluindo nos anos 70 e teve a sua onda de popularidade nos 80 e a gente teve muita coisa até hoje. Ainda gerou alguns spin-offs nos anos 90 e 2000. Pelo que eu pesquisei, o mais popular foi um que lançou na Nickelodeon chamado Speed Racer The Next Generation, mas eles são meio esquecidos pelo fandom. Apesar de ser divertido e ter diversos fãs dedicados pelo mundo, é inegável que ele envelheceu um pouco mal, o que torna essa adaptação live action super bem-vinda. Tipo, você já viu como era o Speed no original? Ele era um psicopata. Em 2008 foi lançada essa adaptação, que contava a história do corredor Speed Racer, enquanto ele com empresários desgraçados, viveu sua vida com sua família e também o ambiente da corrida, obviamente. E ele foi um fracasso. Custando quase 120 milhões de dólares para produzir, arrecadou apenas 100 milhões, sendo um dos maiores fracassos de bilheteria recentes. Mas isso não necessariamente significa que ele é ruim. Ou é? Bem, vamos descobrir. Capítulo 1. Wachowskis e estilo. Antes de ir pro filme, vamos entender que ele demorou muito para sair. Desde 1992, tinha essa ideia de um live action de Speed Racer, considerando vários nomes para o filme, incluindo Johnny Depp como protagonista e Alfonso Cuarón como diretor, que foi vencedor do Oscar por Roma e Gravidade. Ele teve cotado Joseph Gordon-Levitt, Shia LaBeouf e o verdadeiro vilão de High School Musical, Zac Efron. No final, ele ficou com o ator Emily Hirsch, que no ano anterior havia feito o espetacular Na Natureza Selvagem. Na direção, ficou a cargo das irmãs Wachowskis, Lily e Lana. E que escolha incrível! Eu não sei se você sabe, mas alguns anos antes, elas haviam dirigido uma certa franquia de ficção científica com ação. Não sei se você conhece, é meio underground. Matrix? É esse o nome? Matrix mesmo tem várias influências da cultura oriental, a mais óbvia sendo Ghost in the Shell, o que torna elas uma escolha muito boa para lidar com a adaptação. A vantagem aqui também é que uma obra do Speed Racer não precisa algo com uma carga temática de Matrix e Ghost in the Shell, que tem essa pegada de existencialismo, homem versus máquina, livre-arbítrio, etc. Daí o que poderia ser feito para torná-lo um blockbuster relevante? Simples. As Wachowski já mostraram o quanto elas conseguiram evoluir com o uso de efeitos especiais, principalmente no que diz respeito ao uso de CGI e tela verde. Então o que gera aqui é um dos filmes mais utilizados e inventivos visualmente nesse ramo. Atualmente isso vem caindo bastante, com o padrão Disney, onde eles não sabem fazer uma correção de cor para deixar as cenas mais atrativas visualmente. Tem todo o caso da exploração dos artistas de CGI, mas não é o foco do vídeo. E esse uso experimental do CGI foi uma das formas mais impressionantes de tentar capturar a ideia do seu material de base. Voltamos ao exemplo dos filmes atuais da Marvel. Com todo respeito a todo mundo que trabalha neles, eles são feios que doem. Quando você vê uma HQ, onde uma das coisas que mais toma parte são as cores, e isso não toma parte nas suas adaptações, fica abaixo pelo esperado e você não sente um certo amor pelos personagens. No caso da indústria de quadrinhos, tem vários bons exemplos que conseguiram adaptar isso de forma muito boa, como os filmes do Sam Raimi, do Homem-Aranha, os Batman do Tim Burton, e também o esquecido, porém incrível, Hulk do Ang Lee. Agora com animes, você tem cores frenéticas, rostos cartunescos, telas simultâneas, cenas que parecem ser ou muito incrivelmente fluidas, ou momentos que só tem imagens estáticas, paradas, só que com cenários super bem detalhados e com um uso muito interessante de luz e sombra. E que filme conseguiu fazer tudo isso muito bem? Esse aqui mesmo. Esse uso de quase o filme todo filmado em tela verde gera cenas lindíssimas, como a luta na corrida das montanhas,
basicamente toda a sequência de corrida do filme, mas eu dou destaque à última do filme, que é o Grand Prix final, e até pro humor que é muito bem colocado e utilizado, como a luta do Pops contra o Ninja. Oh my god, was that a ninja? More like a nanja. Terrible what passes for a ninja these days. Acima de tudo, as Wachowskis não tinham medo do que elas tinham como material de base. Muita gente ainda olha com desdém para animes, às vezes com razão, como mídia barata e feita pra gente fedida. E esse amor pelas Wachowskis, pela cultura japonesa, foi o que resultou numa carta de amor à cultura de animes japoneses. Por isso que elas foram a escolha perfeita. Eu reconheço que eu tô falando como o filme é estiloso e bonito e revolucionário, mas ele não tem história? Bem, tem, ué. Capítulo 2. O melhor filme de corrida sobre família. Ok, vamos tirar isso aqui do caminho. Vamos logo? Vamos. Satisfeitos? Beleza. Acho interessante nisso dar um panorama no que eu acho de filmes infantis em live action. Paddington é rei, mas o resto é uma bosta fervente. Não dizendo que você não pode se divertir com eles, mas eles são feitos da forma tão mais sensal possível, com mensagens extremamente batidas. Isso quando se fala fora de animações, porque animações obviamente sempre tem uma carga muito interessante, mas em live action, Procura Speed Racer, que é um filme feito para criança, carrega uma mensagem muito carinhosa e feita com bom gosto sobre o valor da família. E tem essa cena aqui que eu vou deixar só um trecho por motivos de eu não quero perder o canal por direito autoral, mas ela é perfeita para estabelecer os principais conflitos do filme. Ben Burns sat guzzling cold fresh milk in Victory Lane, 1,000 cameras taking his picture. Cirrus Aeronautics saw almost a 12-point gain. The only record book that matters. Look out that window. There isn't a single plane or helicopter or K-Harrier that isn't powered by iodine fuel cells. That's what racing is about. It has nothing to do with cars or drivers. All that matters is power and the unassailable might of money. Durante os primeiros minutos, a gente vê o tempo todo sobre o ambiente familiar e, mais ainda, o ambiente familiar dentro das corridas, o quão importante eles são uns para os outros. Desde a morte do Rex Racer, o valor que cada um tem pelo outro e o amor deles pelas corridas e pelos outros é o que mais importa. Mas a fala do Royalton traz algo pro filme: cinismo. O cinismo corporativo que destrói todo o carinho e apreço que você pode ter a algo, como o esporte ou a arte. Acho que a minha citação à Disney foi cedo demais. E a missão de Speed não é só vencer a sua corrida, e sim o capitalismo. Eu também achei isso belíssimo. Mas falando sério, é interessante essa mensagem para os dias de hoje, em uma sociedade totalmente centrada em mover dinheiro e onde chega até campos que a gente gosta, tipo, só vendo campo de esportes, pegando o exemplo do filme. Só para não ter nenhuma polêmica, eu sou tricolor e eu desejo o fracasso de todo time que nos enfrenta e vai Flusão! Mas uma coisa me deixou muito triste, que foi a possibilidade de falência do Vasco que aconteceu há uns dias atrás. O time com uma importância tão grande não só no campo de grama, mas na luta por direitos sociais no Brasil, com a situação do Cruzeiro e vários outros times que sofreram com más administrações que importam tanto para várias pessoas pelo Brasil inteiro. O carinho por essas equipes não morre, mas as figuras com dinheiro se esforçam, hein? E o Royalton é o total oposto a tudo que a família Racer representa, de pessoas que têm um entrosamento perfeito devido ao carinho e amor que têm uns pelos outros. Tanto que para um empresário milionário que só se importa com o lucro que ele pode obter, não é de se surpreender quando ele trapaceia na corrida. Na sequência, exatamente após esse discurso, com o Speed perdendo a corrida e tudo acontecendo exatamente como o Royalton previu, é de partir o coração e nos faz questionar não apenas se eles estão perdendo, mas como nós estamos perdendo essa nossa inocência. E a gente precisa lutar contra isso. Esse é o espírito que o Speed tem. A formação dele com o Corredor X, vulgo Rex Racer... Spoilers, eu acho. Desculpa, eu estou parando aqui pra rir, porque eu sei que animes são meio ridículos, exagerados, com todo respeito, mas ninguém se tocou que o nome dele é literalmente Racer X. Racer X, Rex Racer. Sério que ninguém se tocou nisso? E o Togokan simboliza a tentativa de recuperar esse sentimento, a ideia de uma found family. Todo o segundo ato seria essa jornada de enfrentar esse espírito empresarial sobre as corridas, competindo em corridas ilegais. E mais ou menos até o fim do segundo ato está encaminhado nisso. Até que nós temos um novo toque de cinismo, onde ele é atraído pelo Togokan,
que estava manipulando Speed para salvar a empresa de seu pai e evitar a compra dele pelo Royalton, dando mais um argumento que poderia provar o que esse Jeff Bezos da corrida disse. E obviamente, Speed fica irritadíssimo e vai extravasar na corrida, até que essa cena acontece. And what good did it do? He got killed for nothing. Racing hasn't changed and it never will. It doesn't matter if racing never changes. What matters is if we let racing change us. Every one of us has to find a reason to do this. You don't climb into a T-180 to be a driver. You do it because you're driven. É a total antítese do discurso do Royalton sobre o coração da corrida e o porquê de Speed amar correr como se uma necessidade para ele. E essa cena é uma daquelas que foge da barreira da tela, podendo quebrar a quarta parede. A entrega do Matthew Fox é perfeita nessa cena, mas o atestado à genialidade das Wachowskis é muito sobre como elas dirigiram a cena, como faz parecer que ele está falando para o público, que você faz o que você ama porque faz com o coração, o seu motivo, incentiva os outros a seguirem os seus sonhos. Não de uma forma batida, mas de uma forma sincera e muito bem contada. E depois ainda tem a reconciliação familiar com o Pops, onde Speed vê o que leva ele a correr. E ainda tem todos os integrantes ajudando a fazer o Max 6, até o macaco! Macaco! Se eu vim ver o macaco. E temos o belo clímax do filme, não só como uma sequência que mais amarra bem toda a identidade visual do filme, como é algo tematicamente belíssimo. A cena dele descendo a rampa, ouvindo as vozes da sua mãe, do Rex, seu pai, aquilo é cinema. Se o Scorsese tivesse visto isso, ele levantaria, bateria palmas por 1 minuto, não sei, e falaria: "This is cinema." Toca muito no seu coração, porque o filme é sobre isso. Coração, ele claramente não é perfeito, mas todo mundo envolvido nele parecia que se importava demais com o que queriam fazer. Mas então, se ele tem esse tratamento tão bom... Capítulo 3. Por que fracassou? Agora é algo um pouco menos subjetivo ou objetivo e parte mais para a parte de teoria. Eu tenho algumas hipóteses sobre o que poderia ter causado o flop gigantesco do filme. Tem algumas um pouco mais óbvias, como o fato dele ser uma viagem muito grande visualmente, não sendo algo tão comum de se ver em live action. E outras tentativas de uma pegada mais autoral no cinema blockbuster foram tidas como fracassos anteriormente, como os Batmans do Schumacher. Ou talvez porque animes em geral ainda não eram algo tão popular e eram tidos mais como um produto nichado, e não como uma forma de arte válida. Mas eu acho que eu tenho algo que pode ser um pouco mais concreto. Pro Cinema Pipoca, 2 filmes quebraram barreiras no ano de 2008. O primeiro foi Homem de Ferro, lançado pouco menos de uma semana depois de Speed Racer, que lançava ao mundo a ideia de um universo compartilhado de heróis extremamente palpável para as grandes massas que pudesse gerar muito dinheiro. E 3 meses depois foi lançado o que muitos têm como o melhor filme de super-heróis, O Cavaleiro das Trevas. Ambas têm uma leitura um tanto seca por seu gênero, principalmente Cavaleiro das Trevas, que é muito sóbrio o filme inteiro, com toda a ideia do sombrio e realista, ao ponto onde o Batman só consegue lutar com os cotovelos porque ele enfrentando 50 caras de uma vez não seria realista. Vai ser um filme incrível, mas meu Deus, Nolan, você tá fazendo um filme do Batman. Eu não falo isso pra falar mal desses filmes ou do pessoal envolvido neles. Homem de Ferro é um dos filmes que eu revi várias vezes e é um dos de mais coração no MCU. O Cavaleiro das Trevas é bem o Cavaleiro das Trevas, mas os padrões que eles estabeleceram para o mercado definitivamente atrapalharam que esse filme pudesse prosperar. Eles provaram alguns pontos sobre a indústria, como 1. Você não pode fazer uma história divertidinha sem ser taxado como apenas um filme para crianças, senão você vai ser um fracasso. Essa ideia de que você tem que sempre ter uma carga de se levar muito a sério acaba atrapalhando muito ideias como essas. Pensem como os filmes do Snyder são uma constatação desse clichê de sombrio quer dizer maturidade, ou até mesmo os do Nolan, que são muito bons, mas que ajudam a dar essa carga necessária pra nerd barra otaku, bunda mole, que quer se afirmar tanto, eu sou igual Light Yagami. Não dizendo que isso acontece sempre, tem bons exemplos na mídia de hoje em dia, mas ainda assim é muito pouco comparado ao que Speed Racer fez. E as Wachowskis são utilizadoras de recursos como esses para parecer mais sérios, mas elas têm um senso muito bom de quando isso é sério e quando isso é divertido, porque os filmes de Matrix são bem divertidos e até engraçados, o que dá a genialidade desses filmes. 2. Você não pode deixar seus diretores fazerem o que quiserem. Por isso temos tantas intervenções de estúdio, que já aconteciam antes, mas o fracasso desse filme é a afirmação moderna sobre a autoralidade do ramo de blockbuster. Por isso que pessoas como Edgar Wright, que ia dirigir o filme do Homem-Formiga lá no início da fase 1 do MCU, saiu do projeto. Aliás, o fracasso de Scott Pilgrim, que também é um filme super utilizado, vem de motivos parecidos com o desse filme aqui. Em resumo, Hollywood is a bitch. E é uma pena, mas interessante imaginar como seria o mundo se esse filme tivesse sido o sucesso merecido. Será que teríamos uma onda de filmes de anime?
Como será que poderiam ser os próximos filmes de anime? É por isso que eu odeio Hollywood. Enfim, pessoal, obrigado por terem acompanhado esse vídeo até aqui. Desculpa mesmo a demora para um vídeo novo. Vejam o Speed Racer, por favor, se vocês não viram ainda. Esse vídeo é para vocês verem. Beijos para todos. Vejam Matrix Resurrections, que vai lançar no final do ano, junto de Spider-Man No Way Home. Vocês têm que ver. Vejam Matrix, por favor. E até mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar com os amigos. Aquelas coisas de youtuber, sabe? Até mais, se cuidem e paz.